Fala pessoal, hoje a gente vai estar resolvendo as atividades da sequência 3, tá? A sequência de atividades 3, melhor dizendo. E a gente vai rever aí de onde veio o número π, né? Esse número π que vem da razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. Então tem uma atividade aí para vocês estarem fazendo, e aí vocês escolham aí alguns objetos circulares, né? CD, o anel, o relógio, algo a boca do copo, né? Algum recipiente cilíndrico que vocês possam estar medindo aí o comprimento da circunferência, o contorno desse objeto, tá? Então vocês podem usar um barbante, né? Meça o contorno com o barbante, depois abre esse barbante, coloca na régua e vê a medida, anota essas coisas aí e depois vai calcular a razão entre o comprimento, que é o contorno da circunferência, e o diâmetro, né? Então, o que seria aí no caso, deixa eu voltar aqui para explicar melhor, às vezes alguém não lembra. Então, o contorno é essa parte circular, né, da circunferência, e o diâmetro é a linha que divide a circunferência ao meio, né? Que vai de uma extremidade até a outra passando pelo centro. Vamos supor aí que essa linha que eu fiz ela está no centro, tá? Então isso é o diâmetro. A gente usa o comprimento C, o diâmetro a gente chama de D, tá? E esse diâmetro, para a gente ver também, ele é o dobro do raio. Então o raio é a metade do diâmetro. Então do meio até a extremidade é o raio. Então, coisas aí para a gente relembrar, tá? Vocês podem fazer essa atividade aí então, tá bom? E a gente vai chegar em algumas conclusões. Na letra D está falando qual é o valor do π. O π é um número irracional. Então essa letrinha π, uma letra grega aí, representa um número, tá? Eu vou colocar da forma que eu faço para vocês lembrarem mais para baixo como que eu marco o número π. A gente usa um valor aproximado de 3,14, mas ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, 1, 5 e assim vai. Mas a gente vai usar o 3,14 como aproximação, tá bom? Então, voltando aí ao π, como que a gente acha esse π? Quando a gente divide lá naquela tabela de vocês, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, a gente tem o valor do π. Qualquer circunferência que a gente for medir exatamente, perfeitamente a medida, vai dar esse valor π, tá? Com isso, a gente pode chegar na fórmula do comprimento da circunferência. Como que eu calculo o contorno, a medida de uma circunferência? Basta eu multiplicar o valor do π, que a gente vai usar 3,14 vezes o diâmetro. A gente vai usar essa fórmula aqui também. Ou ainda, o comprimento ele pode ser igual. O diâmetro não é o dobro do raio? Então a gente pode usar essa outra fórmula aqui, ó, 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então se a gente tiver o raio, a gente pode usar essa fórmula, se tiver o diâmetro, a gente pode usar essa de cima, tá? Bom, vamos para as atividades. Um motociclista começa a girar em torno de uma praça, observando a bela estátua do patrono de uma cidadezinha do interior de Goiás, que está no centro da praça. Anestesiado com sua beleza, dá exatamente 3 voltas completas. Então, 3 voltas, supondo que a praça tem um desenho de uma circunferência perfeita com raio de 14 metros e que o pneu da moto tenha 70 centímetros de diâmetro, responda. Quantos metros esse motociclista andou enquanto admirava a bela estátua? Bom, vamos... Tá pedindo para utilizar o valor do π como 22 dividido por 7, tá? Então não é para usar o 3,14, é para utilizar essa fração. Então vamos utilizar ela. Está perguntando quantos metros esse motor deu 3 voltas. Então a gente vai usar a fórmula. O contorno da circunferência, a circunferência, o comprimento dela, que a gente usa C, é o valor do π
vezes o valor do diâmetro, ou 2 vezes o valor do raio. Como aqui a gente tem o valor do raio é 14, quer dizer que o diâmetro é o dobro. 2 vezes 14, então o diâmetro vai ser igual a 28 metros, certo? 28 metros o diâmetro. Bom, uma volta então vai ser o comprimento igual ao valor do π, 22 sétimos, é o que está pedindo para ser usado, vezes o diâmetro, 28, tá? E aí a gente tem o valor de uma volta. Uma volta, então, no caso, 28 vezes 22, o resultado dividido por 7. Ou o que a gente pode fazer? Pode dividir 28 por 7 primeiro. 28 dividido por 7 dá 4. Aí faz 4 vezes 22. A gente chega na resposta também, tá? Então, 4 vezes 22, 88. 88 metros. Uma volta. Então, uma volta. As 3 voltas é só fazer vezes 3. E aí vocês têm o valor de quantos metros ele andou, tá? É só fazer 3 vezes 88 e a gente chega na resposta. Ok? Quantas voltas aproximadamente a roda dianteira da moto fez durante o trajeto? Então a gente precisa calcular o valor que foi ali, né? Então a gente tinha lá uma volta, ele andou 88 metros. 3 voltas, aí a gente faz a continha aí, 3 vezes 8, 24, 24 com 2, 26. Então nas 3 voltas ele andou 264 metros, não é isso? Perdão. Quantas voltas ele deu, a roda dianteira deu para fazer esse trajeto? A gente precisa saber quantos metros uma volta da roda percorre. Lembrando aí que o diâmetro dela é 70 centímetros. 70 centímetros corresponde a 0,7 metros. Tá? Então, uma volta dessa roda anda quantos metros? Vamos fazer a conta aí de novo. Então, o comprimento da roda da bicicleta, o contorno, né, na hora que ela dá uma volta, é o valor do π, 22 sétimos, que é para usar esse valor para facilitar as contas nossas, vezes 0,7. Tá? Aí a gente faz 22 vezes 0,7, depois divide por 7, é uma opção de fazer. Tá? Ou outra opção aqui no caso, ó, eu posso fazer 22 sétimos vezes 7 décimos, né? Corta o 7 aqui, simplifica, 22 décimos. 22 dividido por 10, 2,2 metros. Uma volta, então, da bicicleta, ela anda 2,2 metros. Então, o que a gente vai fazer agora para descobrir quantas voltas ela deu? É só dividir 264 por 2,2. Então, divide 264 metros dividido por 2,2, que é o valor de uma volta. Aí a gente tem um número de voltas. Tá? Atividade 3. Vitor encontrou no porão de sua casa um relógio de pêndulo que foi do seu avô Miguel. Nunca tinha visto um pessoalmente. Usando uma régua, concluiu que o comprimento do pêndulo era de 32 centímetros. Em seguida, puxou o pêndulo e, durante o seu movimento, verificou que suas posições extremas formavam um ângulo de 60 graus. Essas posições extremas que ele está falando aí no caso, só para a gente deixar claro, seria esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Aqui um ângulo de 60 graus. Tá? Faça um esboço da situação e determine na figura o ângulo entre suas posições extremas em graus. Lá, faça um esboço, então o esboço seria isso aí, esse ângulo, tá? Determinar na figura o ângulo entre as suas posições extremas em graus. Então, formava um ângulo de 60 graus. O movimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve.
comprimento do arco, no caso, é essa medida aqui, ó. Tá bom? Então, a situação aí, fazendo ele na horizontal, a gente teria... Faz de conta que tá fechado ali. Eu tenho esse ângulo e eu quero descobrir a medida desse arco. Um ângulo de 60 graus. Eu quero saber o comprimento disso aqui, tá? Tá falando aí no enunciado que usando a régua, concluiu que o comprimento do pêndulo era 30 centímetros. Então aqui mede 30 centímetros. E aí eu tenho que descobrir essa medida. Ou seja, esse comprimento é o raio, tá? É o raio dessa nossa circunferência. Se a gente prolongasse aqui, né? Se ele desse a volta completa, a gente teria uma circunferência, tá? Então a gente tem no caso aí um setor circular, né, de 30 centímetros de raio, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a volta completa corresponde a π vezes o diâmetro, ou 2 vezes π vezes o raio, né? Então a volta completa é 360 graus, né? A gente pode então colocar assim, uma volta completa de 360 graus corresponde a π vezes o diâmetro, certo? Um ângulo de 60 graus corresponde a x, que é a medida que a gente quer, tá? E a gente vai usar essa proporcionalidade aí e fazer as continhas. Eu posso cortar os zeros aqui para facilitar, é uma opção. Vamos substituir os valores. Então a gente fica aí 36 sobre 6. Π está pedindo para usar o valor de 3,1. Tudo para facilitar as contas nossas aí. O diâmetro. Se o raio é 30 centímetros, o diâmetro é o dobro, 60. Dividido por x. E aí vocês vão fazer a conta. Vou deixar vocês terminarem aí, tá? É só fazer a multiplicação. 3,1 vezes 60. E aí faz aquela multiplicação em cruz. 36 vezes x, tal. Bom, eu vou adiantar mais um pouco aqui para vocês. Ó. 36 dividido por 6 dá 6. E aí 3,1 vezes 60. Fazendo a conta, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 3, 18. Né? Então 186, o x aqui. Aí aqui embaixo sobrou 1. Aí o valor do x vai ser 186 dividido por 6. 186 dividido por 6. Opa. Fazendo a divisão, que daí é simples. 18 dividido por 6 ali dá 3, 31. 31. Então o valor do x no caso, 31 centímetros. Considere um relógio de a questão 4 aí, parecida, né? A ideia aí no caso do relógio e tal. Considere um relógio de ponteiros como o da figura ao lado. Esse tipo de relógio é dividido em 12 partes congruentes. Congruente significa que tem a mesma medida, tá? Logo, cada parte equivale a um ângulo de 360 dividido por 12, 30. Então, cada parte dessa aqui, o que está falando, no caso de um número até o outro, corresponde a 30 graus. O ponteiro dos minutos, o maior, anda a 30 graus a cada 5 minutos. Enquanto o ponteiro das horas, o menor, anda a 30 graus em 1 hora. Né? Considerando que o ponteiro maior meça 10 centímetros e que o ponteiro menor tenha 6 centímetros, determine a distância percorrida pela extremidade do ponteiro maior depois de se passarem 60 minutos. Então vamos voltar aí, ó.
a distância percorrida pela extremidade do ponteiro maior depois de se passarem 60 minutos. Uma volta inteira. A distância percorrida, se ele tem 10 centímetros, a extremidade, o contorno, né, é a volta completa. Então, a gente vai calcular a volta completa, é o comprimento da circunferência. Então, vou deixar para vocês fazerem aí também. É o valor do π vezes o valor do diâmetro, que é o dobro do raio. O ponteiro maior mede 10 centímetros, ou seja, o diâmetro dele é 20. Então, para calcular uma volta completa, é só fazer o valor do π, está pedindo para usar 3, o valor do π, vezes o diâmetro, que é 20. 10 é o raio, o diâmetro é 20, 3 vezes 20. Certo? Na letra B, a distância percorrida pela extremidade do ponteiro menor depois de se passarem 120 minutos. 120 minutos, vamos fazer uma marcação aqui no relógio. 120 minutos, vamos supor que ele saiu, são 2 voltas, né? O ponteiro menor, então, em 120 minutos, ele vai ter percorrido aqui entre duas posições, né? Então, o ponteiro menor aí, no caso, ele vai percorrer 60 graus. 60 graus, o ângulo ali que ele vai varrer, certo? Cada de um número até o outro são 30 graus, né, em 1 hora, então em 2 horas 60 graus. Então é a mesma conta que a gente fez ali no exercício anterior, tá? Então, no caso, a volta completa dele, a gente pode usar aí na letra B, tá? No item B. Deixa eu subir aqui o exercício. Então, no item B, a volta completa, 360 graus. Corresponde aí ao valor do π vezes o valor do diâmetro. Deixa eu voltar aqui. O valor do diâmetro, o ponteiro aí no caso, mede 6 centímetros. Então quer dizer que o diâmetro dele vai ser o dobro, 12. Então, no caso, a gente tem aí a volta completa, 360 graus. O ponteirinho menor, se ele fosse dar a volta completa, seria o valor do π, 3, né? Tá pedindo para usar 3, vezes o diâmetro, que é o dobro do raio, 6, então 12. 3 vezes 12. 36. Vamos colocar 36 já direto. Sobre um ângulo de 60 graus, corresponde a x. Tá? Então vai ficar parecido com o que está lá. Faz a multiplicação cruzada aí. Posso cortar esse zero para facilitar. Tá? Beleza?